Jesus é o nosso Senhor. Eu estou aqui neste momento para compartilhar um pouco com vocês, de uma maneira bem sucinta, com respeito à Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Sabemos que Paulo ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, totalizando 14 epístolas, isso partindo do princípio que ele também escreveu Hebreus. Embora seja uma epístola sem autoria definida, mas a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, essa maioria crê que Paulo foi quem escreveu Hebreus. Então, Paulo, um servo de Deus muito usado em todo o Novo Testamento, era um homem que após a sua conversão, ele de fato consagrou a sua vida a Deus, assim como era antes da conversão. Ele era um grande religioso, ele era um fariseu, ele conhecia as Escrituras, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre dos judeus. Isso está registrado em Atos capítulo 22, versículo 3. Mas logo após Atos 9, onde Paulo de fato viu Jesus, ele se converteu a caminho de Damasco, então ali ele consagrou-se totalmente à palavra de Deus e tinha como meta expandir o evangelho para o mundo dos gentios, para toda a região onde ali não eram judeus, especificamente os gentios. Gentios são aqueles de outras nacionalidades que não eram judeus. Então Paulo, no início da sua segunda viagem missionária, onde ele tomou Silas e Timóteo como companheiros, eles estavam indo para a região da Ásia. Isso está registrado em Atos capítulo 16, no versículo 6 em diante, depois vocês podem ler. E Paulo, ele com os companheiros tentava na região da Ásia ir para a esquerda, o Espírito Santo não permitiu. Tentaram ir para a direita, o Espírito de Jesus também não permitiu. Então, ali eles aguardaram, provavelmente orando, e à noite, na cidade de Troade, Paulo teve uma visão de um varão macedônio. Varão é um homem, um rapaz, macedônio era um morador da região da Macedônia. Isso foi uma visão que ele teve com respeito ao varão macedônio, onde esse varão rogava a Paulo dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Macedônia era uma região. Isso está registrado em Atos 16, no versículo 9. Aí vê a questão da visão que Paulo teve. E a palavra diz que imediatamente, tanto Paulo quanto seus companheiros, eles partiram para a região da Macedônia, passando inicialmente na cidade de Filipos. E depois, então, eles chegaram na cidade de Tessalônica. E essa cidade de Tessalônica era a mais importante da Macedônia, era ali a capital. E toda a Macedônia, que faz parte do povo grego, o povo grego que compunha ali a maioria dessa região, estavam debaixo do Império Romano. E a religião dessa população era politeísta. A religião politeísta quer dizer que não tem um Deus único, mas sim vários deuses. E Paulo, então, chegou, enviado pelo Espírito Santo, aquela visão que ele teve tipifica o envio do Espírito Santo. Paulo, então, com seus companheiros chegando em Tessalônica, ele prega a pura palavra do Senhor. Ele não usa de palavras de bajulação, ele também não usou de palavras enganadoras, ele não usou de palavras de prosperidade para poder convencer os tessalonicenses pela palavra adocicada a palavra real. Paulo, então, ele usado pelo Espírito, ele usou a palavra real, a palavra que é Espírito, a palavra que é vida, e para a surpresa de muitas pessoas, alguns creram no Senhor, porque não era comum um grego, um macedônio, crer em um Deus único, até porque a cultura deles era a cultura da religião politeísta, onde criam em vários deuses, como eu falei há pouco. Mas vemos o poder da palavra, e essa palavra então convenceu muitos gregos e também algumas mulheres, a palavra diz distintas mulheres, isso está registrado
em Atos capítulo 16. Então, inicia ali o trabalho missionário naquela cidade, inicia ali o estabelecimento da Igreja do Senhor, e esses gregos, esses macedônios que creram na palavra, eles tiveram 3 grandes reações. A primeira reação, que imediatamente eles abandonaram os ídolos. E o segundo item, eles passaram a adorar um Deus verdadeiro e vivo. E em terceiro, eles passaram a aguardar a volta do Senhor. Isso tudo face à explanação de Paulo pela palavra, tudo isso face ao estudo, ao comissionamento por meio da palavra que Paulo passou para eles. Não deixou de ser um estudo bíblico, podemos aplicar assim nos dias de hoje. Então, esses tessalonicenses, eles receberam a palavra com toda a verdade, toda a vida no interior deles, a ponto, como eu disse, abandonar os ídolos, passar a servir a Deus e aguardando a volta do Senhor, que quer dizer uma vida de santificação. Eu chamo a atenção para este momento, porque é um vídeo mais curto hoje, não tem tempo de explanar muita coisa. A palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu gostaria de chamar a atenção nessa oportunidade. Não basta servir a um Deus verdadeiro. É claro que o Deus que você serve, o Deus que é na pessoa de Jesus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, não basta. Você precisa necessariamente servir a um Deus verdadeiro, porém vivo. O Deus que Paulo servia antes da conversão, quando ele se chamava ainda Saulo de Tarso, ele servia um Deus verdadeiro. Como eu disse, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele conhecia toda a escritura do Antigo Testamento, não obstante, Saulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos. Isso está relatado em Atos capítulo 7, 8 e 9. No capítulo 9, então, ele teve um contato íntimo com esse Deus verdadeiro, mas no aspecto de um Deus vivo. Então ali foi suficiente para a conversão do apóstolo Paulo. Então eu te encorajo por meio da oração, eu te encorajo por meio da leitura da Bíblia, eu te encorajo por meio da comunhão íntima com o Senhor, não apenas servir Jesus como Deus verdadeiro. Isso ainda poderá não ser suficiente. Esse Jesus, esse Espírito que dá vida, ele precisa governar o seu interior. Você então, num processo diário, pela comunhão com o Senhor, você vai sendo transformado de uma maneira interior para o exterior. Não é uma questão de uma formatação externa, mas é uma questão do Espírito que está em você, ele se expandir, e então assim ele vai mudando os seus costumes naturais, e Deus então na pessoa de Jesus, como o Espírito, ele vai te moldando de acordo como ele deseja. Portanto, fica aqui o alerta, devemos servir a um Deus verdadeiro, que é Jesus, porém de uma maneira viva, ter uma comunhão íntima com Ele e ser governado por esse Espírito. E assim seremos pessoas transformadas, seremos pessoas cheias de empatia para com o próximo, onde então arderá no nosso coração o encargo de pregar o Evangelho. Assim como os tessalonicenses, nós devemos então, quando somos tocados pelo Espírito, abandonar os ídolos, servir a um Deus verdadeiro e vivo e aguardar a volta do Senhor, que quer dizer viver uma vida de santificação, aguardando o grandioso dia que o Senhor irá resgatar a sua igreja. Jesus é o Senhor.